Graça e paz, e que a alegria do Senhor esteja na tua vida. Seleção e comentários de textos bíblicos. Tiago. Introdução. Esta epístola, esta carta, foi escrita inicialmente aos cristãos judeus que viviam fora da Palestina. Quem era Tiago? Tiago era meio-irmão de Jesus e dirigente da igreja de Jerusalém. Qual o propósito com o qual ele escreveu esta carta? Tiago escreveu esta carta, primeiro, para encorajar os crentes judeus que enfrentavam várias provações. Essas provações punham sua fé à prova, e Tiago os encoraja a ser firmes, a se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder, para serem vencedores. Em segundo lugar, Tiago escreveu esta epístola para corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvadora. E, finalmente, ele a escreveu para exortar e instruir os leitores quanto ao resultado prático da sua fé na vida de retidão e na prática das boas obras. Retidão, obediência aos mandamentos do Senhor, negando a nossa carne. E boas obras, ser instrumento do amor de Deus para com os outros aqui nesta terra. Visão panorâmica de Tiago. Tiago exorta os crentes a suportarem com alegria as suas provações e a tirarem proveito delas. Ele exorta-os a resistirem à tentação, a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes, e a demonstrarem uma fé ativa, uma fé que opera maravilhas. Tiago adverte solenemente contra a pecaminosidade de uma língua indomável. Ele nos adverte contra a sabedoria carnal, contra a conduta pecaminosa, contra a vida presunçosa, orgulhosa, contra a riqueza egocêntrica também. Tiago sempre ressalta a paciência, a oração e a restauração dos desviados. Destaca-se nesta carta o relacionamento entre a verdadeira fé e a vida piedosa. A fé genuína é uma fé provada, é uma fé ativa, pela qual se ama o próximo como a si mesmo. E esta fé se manifesta pelas boas obras. Esta fé mantém a língua sob rígido controle. Esta fé busca a sabedoria de Deus, submete-se a Deus como justo juiz, confia em Deus para o viver de cada dia. Esta fé não é egocêntrica, nem libertina, ela é paciente no sofrimento e diligente, perseverante na oração. Características especiais de Tiago. Primeiro, é muito provável que ela tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, entre o ano de 45 a 49 depois de Cristo. Sob vários aspectos, Tiago é o livro de provérbios do Novo Testamento, pois ele está repleto de sabedoria divina e instruções práticas, visando a uma vida cristã realista. E, finalmente, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, Tiago destaca o devido relacionamento entre fé e obras. Tiago, às vezes, é chamado também de o Amós do Novo Testamento, por tratar com firmeza a injustiça e as desigualdades sociais. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele era meio-irmão de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo era o seu Senhor, como é o seu Senhor e o meu Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros,
sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça a sabedoria, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meu amado, minha amada, devemos considerar como motivo de alegria sermos provados. Nós não gostamos de ser provados. Ser provado é passar por dificuldades, é passar por sofrimentos. Ser provado não é fácil para nós. E Tiago diz, tenha como motivo de grande alegria, o fato de você ser provado, o fato de você estar passando por dificuldades tais que te fazem sofrer. Deus permite isso para provar a sua fé. Ele está provando a sua fé para que você seja aprovado, porque Ele te dá o poder de vencer em qualquer circunstância. Deus está te experimentando, te provando, para que você persevere, fique firme com Ele, não importam as circunstâncias, para que você aprenda a andar pela fé, e não pelo que sente ou pelo que vê. Então, a provação é uma aula que Deus está te dando na escola de aperfeiçoamento, de santidade aqui na terra. Nós estamos numa escola e Deus usa de várias lições para nos santificar. A provação é uma delas. As dificuldades, os sofrimentos vêm para nos provar, para que sejamos aprovados. Perseveremos firme com o Senhor, amando-o, não importa as circunstâncias, amando pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá. Essa perseverança que é produzida enquanto você está em meio à provação, você fica firme com o Senhor, louvando, glorificando e agradecendo a Deus. Essa perseverança deve se aprofundar e ser completa para que você e eu sejamos maduros, amadurecidos e íntegros, inteiros, perfeitos, sem nenhuma falha, sem faltar qualquer coisa. Deus quer fazer você santo, perfeito, sem qualquer pecado em você, sem qualquer falha. É para isso que o Espírito Santo está em você, trabalhando em você. Agora, se você não compreende isso, peça sabedoria a Deus e creia que Ele vai te dar, porque Ele tem prazer em fazer isso, e ela será concedida. Peça com fé, não abrigue dúvida. Tudo o que a palavra de Deus diz é a verdade. Creia na palavra de Deus. Creia que Deus quer te dar sabedoria. Creia que Deus quer te dar vitória em tudo. Creia que em tudo Deus te ama. E Ele quer produzir em você, em meio a qualquer circunstância, o fruto precioso do seu espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Louvado seja Deus. Tiago continua dizendo: feliz é o homem que persevera na provação. Continue firme com o Senhor, não importa as dificuldades que você está passando, não importa os seus sofrimentos, firme com o Senhor, com o coração agradecido a Deus, obediente a Ele, exaltando a Deus, adorando a Deus, porque depois de aprovado você vai receber a coroa da vida lá nos céus. Ó, louvado seja Deus! E aí Tiago explica como é que vem a tentação, qual a origem da tentação. As tentações que nós temos são produzidas pela nossa natureza pecadora. É o nosso mau desejo, as paixões dentro de nós, que tentam nos arrastar, nos seduzir e nos escravizar. Mas com o Espírito Santo dentro de nós, nós temos mais poder dentro de nós do que o poder daquele que nos está tentando, que é o diabo. Ele não consegue nos vencer porque o Espírito Santo é mais poderoso do que ele. Então, morra para as suas paixões. Morra para os seus maus desejos. Você conhece a palavra de Deus. Obedeça a ela. Faça morrer tudo que é contrário à palavra de Deus. Toda paixão, todo desejo dentro de você, não o alimente. Não o alimente. Uma pomba pode pousar na sua cabeça. Ela pode pousar na sua cabeça. Agora, fazer ninho na sua cabeça só se você deixar. Então a tentação pode chegar até você. Agora, a tentação entrar em você, é você que permitiu. É você que permite. Então, se a tentação vem, se o mau desejo vem, não se entregue a ele. Diga não a ele. Não cuide do mau desejo. Não deixe a pomba fazer ninho na sua cabeça. Espante a pomba. Espante o mau desejo. Negue-o. Senão ele vai te seduzir. Não deixe o mau desejo entrar no seu coração. E aí, ele vai se transformar em pecado, você vai cometer o pecado que estava desejando, e o pecado gera a morte. Gera a morte. Separação de Deus. Não se entregue ao pecado. Viva uma vida santa que agrada a Deus. Rejeite seus maus desejos. Diga sim para tudo de bom que a palavra de Deus nos oferece. Tudo de bom, todo dom perfeito é Deus que nos dá. Que andemos em obediência a Ele, como filhos que agradam ao seu Deus e ao seu Senhor, sendo justos, perfeitos e santos pelo poder do seu Espírito Santo em nós, vivendo para agradar ao nosso Deus e Senhor. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, você conhece, o Senhor conhece a minha ouvinte e o meu ouvinte, e conhece a mim. Fortalece-nos contra as trevas que ainda habitam em nossa natureza pecadora. Fortalece-nos para dizer não ao pecado que ainda reside na nossa natureza. Que os maus desejos que venham a nós os expulsemos, os rejeitemos imediatamente. Que nós não os abriguemos, não os alimentemos. Rejeitemos tudo o que é pecado, para que a santidade do Espírito Santo se manifeste em nós. Em nome de Jesus. Amém.